Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar as retrações de Fibonacci para melhorar as tuas entradas no mercado financeiro e assim potencializar os teus resultados. Meu nome é Diógenes, eu sou trader desde 2009 e eu utilizo o Fibonacci como uma das primeiras formas de entender e pensar o mercado financeiro lá em 2009. Neste vídeo eu não vou mergulhar tanto sobre quem era Fibonacci em si e sobre a sequência de Fibonacci, tá? Apenas dizer que ele era um matemático italiano que ficou conhecido por descobrir a proporção áurea. Mas se você tiver interesse em saber uma história um pouco mais aprofundada, um vídeo um pouco mais aprofundado sobre a história de Fibonacci, sobre a sequência de Fibonacci, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo mergulhando a respeito desse assunto. Aqui eu vou te falar da aplicação prática das retrações de Fibonacci no mercado financeiro. Eu estou aqui nesse momento na plataforma MetaTrader 5 da Markets.com. Este é o ícone do Fibonacci, da ferramenta Fibonacci na plataforma, tá? Vou sinalizar para você. Este aqui é o ícone, olha só. São 4 risquinhos e tem 2 bolinhas assim meio intercaladas, beleza? Você pode clicar nesse ícone ou, se não tiver esse ícone aí na sua plataforma, você vem em Inserir, Objetos, Fibonacci, Retração Fibonacci. É disso que eu vou te falar nesse vídeo, como que você pode encontrar oportunidades, né, a favor da tendência, contra a tendência, utilizando retração de Fibonacci, ok? Então, Inserir, Objetos, Fibonacci, Retração Fibonacci, ok? Você pode perceber que o meu cursor do mouse ele já ficou aqui com o ícone do Fibonacci, e se eu clicar, eu clico e arrasto, ele apareceu a retração de Fibonacci. E a ferramenta, quando a gente instala a plataforma MetaTrader 5 ou 4, ela vem desse jeito, tá? Amarelinha. Como eu estou usando o fundo branco aqui, o amarelo não é legal, porque não dá para ver muito bem, né? Então, eu posso dar duplo clique na linha vermelha, a gente pode observar que tem uma linha vermelha, conforme aparecem esses 3 pontos aqui, significa que a ferramenta está selecionada. E aí eu clico com o botão direito em um desses pontos, ele abre aqui, ó, propriedades de H1 Fibonacci, Fibo 3455, tá? Clico aqui e aqui apareceu as configurações da Fibonacci dessa ferramenta. Note que nós temos aqui 4 abas, tá? Aba comum, níveis, parâmetros e visualização. Aba comum, aqui a gente pode observar estilo vermelho, essa aqui é a cor da linha, essa linha atravessada, tá? Se eu quiser colocar uma outra cor, posso colocar azul, por exemplo. Olha lá, já mudou a cor, tá? Botão direito, propriedades, mas onde eu quero mostrar para você é aqui, ó, níveis, principalmente. Então temos aqui alguns níveis que já vem pré-estabelecido e eu posso modificar os níveis como eu quiser. Aqui está em amarelo. Como o meu fundo aqui é branco da tela, amarelo não é legal. Então eu vou colocar aqui ele em azul também. Tá? Ficou em azul. Olha lá, já ficou mais fácil de entender. E aqui eu vou te dar uma dica. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte dos níveis, tá? Então aqui tem os níveis em porcentagem, ok? A gente pode observar 0,236, basicamente é 23,6%, 0,382, 38,2% e assim por diante. E uma coisa que me ajudou ao longo dos anos foi uma dica, basicamente é um código que a gente consegue colocar aqui. Dou um duplo clique em cima da descrição, tá? Eu vou dar um espaço aqui para não ficar tão colada a informação, mas isso não faz parte do código, tá? 1, 2, 3, para não ficar tão grudado no preço. Eu vou colocar uma barrinha, mais 1, 2, 3, e aí eu vou digitar o código, esse aqui é o código, tá? O sinal de porcento e o sinal de cifrão. Presta atenção, se você colocar esse sinal na descrição do seu nível de Fibonacci, o sinal de porcento e o sinal de cifrão, ele vai mostrar para a gente qual que é o nível de preço, qual que é o preço daquele nível, tá? Então se eu aperto aqui OK, ó, a gente já consegue observar, o nível 0 está em 1.3947, ele puxou a informação direto da plataforma. Se eu arrasto, ó, a gente pode observar como ele muda, ó, 1.3001 e etc. Ok? Então botão direito aqui de novo, botão direito aqui, venho propriedades, vou colar isso aqui em todos os níveis para ficar bem claro para mim. Temos esses outros aqui que eu particularmente não uso tanto no meu dia a dia. Vou adicionar mais um, 0.764 ou 76.4. Tem algumas pessoas que preferem 78.2. A diferença é mínima, tá, entre um e o outro.
aí estão os níveis que eu uso da Fibonacci. O que mais? Botão direito, posso vir aqui em propriedades e parâmetros, coloco o raio direito para ele ficar, o número fica aqui, ó. Tá? Então isso aqui agora é projetado no infinito para frente, tá? da minha plataforma. Como é que funciona a Fibonacci, então, para a gente operar no mercado financeiro? A primeira coisa que você precisa pensar, a retração de Fibonacci é uma ferramenta, é uma medida de proporção. Ela mede a proporção entre o impulso e a retração de uma tendência. Não é só isso, tem muitos outros usos, porém, principalmente, a gente comparar o tamanho da retração comparado com o impulso. Isso nos ajuda a entender qual é uma região potencial para compra ou para venda a favor de uma tendência, principalmente. Não somente a favor da tendência, mas principalmente a favor de uma tendência, tá bom? Como é que a gente faz isso? Imagine só, qual que é a definição básica de uma tendência? Uma tendência é topos e fundos cada vez mais altos em uma determinada direção. Uma tendência de alta é uma sequência de topos e fundos cada vez mais altos, mostrando para a gente, né, que existe uma direção predominante do mercado. Isso é uma tendência de alta. Topos e fundos cada vez mais altos. Uma tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos, mostrando uma direção predominante de queda no mercado. Fibonacci serve exatamente para a gente medir o tamanho dessa retração aqui, comparado com esse movimento de impulso. Então vamos pintar, vou desenhar outra coisa para você aqui, um pouco mais visível. Imagina só, o mercado fez um movimento de alta, uma retração. Ok? Muito bem. Fibonacci serve para a gente medir o tamanho dessa retração. O tamanho dessa retração, que eu vou pintar de vermelho, comparado com o tamanho deste movimento de alta anterior. Em uma tendência de alta, a retração, que é esse movimento vermelho, deve ser menor do que o impulso anterior. E é exatamente aí que entra a Fibonacci. Por quê? Uma retração saudável, já vou te dar uma dica para você, tá? Uma retração saudável deve ter entre 38,2 e 61,8. Se o mercado faz um movimento de alta, imagina que ele fez um movimento de alta assim, e ele voltou só um pouquinho, e ele continuou subindo, isso mostra para a gente uma euforia nesse movimento. E o mercado não está fazendo uma retração saudável. Quando ele voltar, ele pode voltar de forma muito agressiva. Por outro lado, se ele faz um movimento de alta e ele volta mais do que 61,8%, isso pode significar uma possível inversão da tendência e é uma situação onde nós não queremos procurar mais por operações naquela direção. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nesse movimento de alta que está acontecendo no mercado agora. Como é que nós vamos medir? Primeiro, como é que traçamos ou como é que desenhamos onde nós marcamos Fibonacci? Nós vamos marcar Fibonacci medindo, pegando o fundo e o topo do movimento. Tá? Então, basicamente, a gente pode marcar Fibonacci desse jeito aqui, ó. Nesse caso, especificamente, o mercado voltou até onde? Voltou até o 38,2. Aqui ele chegou a encostar no 38,2. Aqui ele não encostou, falta um pouquinho, pouca coisa. Tá? Por isso que, quando ele não chega a encostar no 38,2, eu atualizo a Fibonacci e deixo desse jeito. Então, especificamente aqui, esse movimento de alta teve uma retração que voltou até o 38,2 da Fibo. Olha aí, 38,2. Impulso de alta, uma retração até o 38,2. Retração saudável deve acontecer entre 38,2 e 61,8. E aqui o mercado encontrou uma região de suporte e tornou a subir. Tá? Vamos voltar um pouco mais para trás. E aqui, anteriormente, marcando desde esse fundo até esse topo, o que nós temos? Podemos observar movimento de alta por aqui. O que aconteceu? O mercado subiu, veio até o 38,2 e depois veio até os 50%. Ó, aqui o nível de 50%, exatamente aqui, ó, 50%. Impulso de alta, retração até os 50%, o mercado retomou o movimento de alta anterior. Para que serve Fibonacci, então? Né? Serve para nós identificarmos potenciais regiões de interesse que podem servir como suporte e resistência para o preço. Se a gente olhar e ver este nível de resistência
por aqui, esse movimento de alta, o mercado voltou até o 50% e até o 61,8%. Vou te dar uma dica. Como é que eu olho para a Fibonacci? Eu não olho para nenhum nível especificamente falando, mas eu olho para a região de interesse entre o 38,2 e o 61,8. Ou seja, Fibonacci, então, é uma ferramenta de localização de potencial operação e que funciona muito bem em situação de tendência. Então imagina só, uma tendência de alta importante, o mercado voltou e encontrou suporte entre 38,2 e 61,8 nessa região marcada em amarelo. Diógenes, qual é o melhor nível da Fibonacci? Não existe melhor nível. Se eu tivesse que escolher um único nível, eu escolheria o nível de 50%. Por quê? Porque o 50% está exatamente entre o 38,2 e o 61,8 dentro da proporção. Ou seja, eu não tenho nenhum nível exato da Fibonacci, tá? Mas sim esta região entre o 38,2 e o 61,8 são os níveis de interesse. Uma coisa muito importante, você pode combinar as retrações de Fibonacci com algum indicador. Por exemplo, a média exponencial de 62 períodos, junto com Fibonacci, eles se fortalecem entre si e acaba criando aquilo que eu, alguns anos atrás, chamei de confluência de fatores. Vamos escrever aqui, confluência de fatores. Tá? Confluência de fatores. O que é isso, confluência de fatores? É uma região do preço do gráfico que tem dois ou mais elementos que acontecem no mesmo ponto e que se fortalecem entre si, aumentando a probabilidade do mercado se movimentar naquela direção. Então, vou colocar aqui a média de 62 períodos, né, inserir indicadores, Moving Average, ou vem aqui em tendência, Moving Average também, 62 períodos, exponencial, em azul. Tá? Olha que beleza. Exatamente na região de Fibonacci. Então nós temos aqui a tendência, deixa eu apagar essa outra fibra, temos a média móvel. Quando o preço volta para a média, ó, ele se afastou da média móvel aqui, quando ele voltou para a região da média móvel, isso aqui combina, ou ele acontece junto com um nível de Fibonacci. A gente pode marcar, acontece junto, né, numa mesma região que está localizada entre o nível de 38,2 e 61,8 do movimento de alta. Aqui é uma região para procurar por possíveis oportunidades de compra de acordo com o teu plano de trading. Impulso de alta bem marcado, retração que veio até os 50%. Tá? Aqui também, deixou inclusive um pimbarzinho, fez um movimento de alta. Aqui depois deu uma ignição bastante forte, o mercado retomou o movimento de alta. Dica para você, quer começar a utilizar a Fibonacci, se você ainda não usa, coloca uma média móvel para ditar ou para te mostrar de forma mais clara a direção provável do mercado, tá? E você priorizar oportunidades que aconteçam a favor daquela tendência que está sendo mostrada pela média móvel. Se o preço está por cima da média móvel, nós vamos procurar principalmente por possíveis oportunidades de compra. Se está por baixo da média móvel, nós vamos procurar por oportunidades de venda. Por exemplo, imagina aqui, olha só, o mercado caiu, rompeu a mínima anterior, tá? Rompeu a mínima. O que a gente pode fazer? Marcamos esse movimento com Fibonacci e o preço veio até o 38,2. Esse ponto foi uma região de suporte anterior, virou resistência, o mercado caiu até o nível 0. Aqui falhou em romper, mas teria sido suficiente para sair da operação. Depois o mercado inverteu. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que estão acontecendo agora para você entender. O próprio GBP/USD, a gente consegue observar este movimento de alta nesse momento. Tá? Deixa eu apagar aqui a outra Fibo, senão ela vai confundir a nossa visualização. Nesse momento, então, temos este movimento de alta no GBP/USD. Onde que é o 38,2? O que eu fiz, então? Vamos lá, passo a passo, hein? Média móvel de 62 períodos exponencial apontando para cima. Portanto, vou priorizar por compra. Vou marcar o último fundo e o último topo, marcando Fibonacci. Como é um movimento de alta, eu vou desenhar a Fibonacci, eu vou traçar a Fibonacci de baixo para cima na direção do movimento. Ok, marquei a Fibonacci e agora? Agora eu vou marcar a região entre 38,2 e 61,8 para seguir tendência.
A confluência de fatores, então, se encontra exatamente nesse ponto. Desde esse ponto até aqui, temos a FIBO de alta. Esta região, entre 38,2 e 61,8, é uma região onde eu vou procurar por possíveis oportunidades de compra. Eu vou comprar quando o preço chegar aí? Não. Não é exatamente isso. Eu vou procurar pelo gatilho. Então, aí pode ser um padrão de candle, né? Pode ser uma própria cruzamento de média móvel e assim por diante. Então, movimento de alta importante, retração pelo menos até o 38,2, no máximo até o 61,8. Se o preço não volta ao 38,2, não tem operação. Se o preço rompe o 61,8, né, e vai lá, chegando próximo do 100%, também não tem operação. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Aqui, por exemplo, temos a USD gráfico de 1 hora. A gente consegue observar, o preço rompeu a máxima anterior, isso é importante também, tá? Para a gente entender se o mercado tem força suficiente, rompeu essa máxima anterior. Vamos marcar a Fibonacci. Como o preço está por cima da média de 62, então vou priorizar apenas por oportunidade de compra e vou traçar a Fibonacci de baixo para cima. Tá? Desenho aqui de baixo para cima. Qual que é a minha região de retração mínima com Fibonacci? Pelo menos até o 38,2. No máximo até o 61,8. Esta é a minha região de possibilidade de compra. Aí temos uma confluência de fatores. A média móvel está passando por aqui. A região entre 38,2 e 61,8 está nesse ponto aqui. E aqui mais? Bom, aqui temos este ponto. Aqui foi uma região de resistência, 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 resistência. Pode funcionar como suporte. E aí entra a tua organização do teu plano de trading. De você olhar e dizer, olha, eu quero, no máximo, né, que eu quero que o mercado venha pelo menos até a minha linha vermelha, que eu vou deixar ela um pouco mais visível para a gente ver aqui. E isso funciona em qualquer período. E se o mercado está aqui e não chegou ainda no 38,2, você não tem com quem se preocupar, porque você sabe que não tem operação acontecendo nesse momento. Se o mercado voltar e ele tocar aqui nesta região da Fibonacci entre 38,2 e 61,8, preferencialmente com algum indicador junto fortalecendo e alguma região de resistência que funciona como possível suporte, então é onde nós temos possibilidade de negociação a favor dessa tendência. E o que eu te recomendo que você faça agora? Eu recomendo que você abra uma conta demo na Markets.com para testar a tua estratégia. Tá? Pega uma conta demo e começa a operar, começa a executar, procura Fibonacci, situações, essa confluência de fatores, e você vai ver que isso vai te dar clareza nas tuas operações. Testar na conta demo é muito importante, tá? Para você desenvolver essa afinidade com o mercado, né? Essa fluidez na hora de mexer na plataforma e você fazer isso de forma tranquila, sem aquela pressão de ter que acertar nas tuas operações. Ok? Outra coisa muito importante, se inscreve aqui no canal, porque nós estamos trazendo conteúdo de altíssima qualidade para você, muito valor para ajudar você a dar o próximo passo de forma organizada, coerente no mercado financeiro. E deixa o like, que é muito importante para a gente, porque assim nós entendemos que isso está fazendo sentido e te ajudando. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais.